Fala, torcida do Vascão, sejam todos bem-vindos. Pessoal, bora aqui para mais um pós-jogo do Vascão que conseguiu um grande resultado, saiu de Itaquera com um empate e agora decide o grande título da Copa do Brasil no Maracanã. Muitos estão falando aí, não jogou nada, que final chata, mas pessoal, pensa comigo, o Vasco jogou fora de casa, né? O clima totalmente hostil, torcida totalmente do Corinthians, tinha 2.000 vascaínos ali apoiando, mas era clima pro Corinthians. Então o resultado ruim é pro Corinthians, pro Vasco é um excelente resultado. O Vasco saiu com um empate da casa dos caras e agora vai decidir no Maracanã lotado. Pessoal, vamos aqui com o Jogo Aberto, deixando os créditos ao canal do Jogo Aberto na plataforma do YouTube. Bora pra notícia. A expectativa maior era por uma grande atuação do Corinthians, incentivado pela sua torcida. Não aconteceu. O Vasco teve as principais oportunidades lá na Arena do Timão e teve muita coisa. Dorival discutindo com o torcedor, o Memphis da bronca com a substituição do Dorival, Yuri Mateuzinho, uma treta entre os colegas e o Diniz culpando o gramado pelo resultado. Gente, 0-0. Vai ter Bidu Teteia hoje? Bidu Teteia. No primeiro jogo da final, a Fiel representou nas arquibancadas mais de 47 mil corintianos, com direito a mosaico e provocação, relembrando o título do Mundial de 2000, conquistado em cima do próprio Vasco. A torcida pedia sangue no olho. Breno Bidon, logo no início, tratou de mostrar que não faltaria raça. O Vasco mostrou também que não veio em São Paulo para passear. Nesse lance, Rayan recebeu de Andrés Gomes livre. Ficou cara a cara com Hugo Souza. Colocou a bola na rede, mas estava impedido. O time carioca contava com toda a experiência de Coutinho. Tabelou com Nuno, que acionou o PH. O lateral buscou o Puma. Não rolou. Garro voltou ao time titular e apareceu bem nessa cobrança de falta. André Ramalho desviou e Yuri Alberto mandou para o gol. A bola acabou sobrando para Memphis Depay, livre na pequena área. Ele saiu comemorando, só que a bandeira subiu. Outro impedimento. O Timão pecava demais na saída de bola. A equipe carioca se aproveitava desses erros. Puma teve chance, demorou para definir. Aliás, essas chances perdidas pelo Vasco caíram na conta do bom gramado da Arena. Não achei que faltou capricho para os jogadores. Porque eu acho, assim, tem um pouco a tensão da partida, mas eu acho que mais prejudicou que o campo do Corinthians é um campo diferente. É diferente para conduzir, é diferente para dominar. Você vê que muitos jogadores erraram passe, não são acostumados a errar. É um pouco parecido com o que acontece na grama sintética aqui. O campo é excelente, é muito bom, só que é um campo diferente. Ele tem um tempo diferente, principalmente essas bolas de mais precisão. Mesmo com as mudanças feitas por Dorival Júnior no segundo tempo, foi o time de Diniz que esteve mais perto de marcar. Barros, de cabeça, carimbou a trave. Um pouco antes desse lance de escanteio, Mateuzinho e Yuri Alberto se desentenderam. Hugo precisou separar. Todo mundo quer ganhar. E as coisas, quando não estão acontecendo da forma que a gente imagina, acaba que a cabeça fica um pouco quente. E aí, na verdade, eu fui apartar ali uma discussão entre a gente, mas que era uma discussão para a nossa melhora, para a gente melhorar, para a gente tentar entender o que estava acontecendo no jogo. Talvez hoje, por ser uma final, as câmeras fiquem mais atentas a esse tipo de detalhe, mas eu vejo isso de uma forma totalmente natural. São coisas que normalmente ficam tudo dentro de campo. Também na bola parada, e dessa vez sem briga, Gustavo Henrique arriscou pelo lado do Corinthians. O sistema defensivo vascaíno foi muito elogiado pelo professor, também não é para menos. Léo Jardim defendeu até com o pé o chute de Yuri, que já estava impedido. Foi uma situação muito rápida, em que foi uma bola cruzada e ele acabou chutando a bola no meu contrapé e eu consegui deixar o pé para tirar a bola. Já no finalzinho, o holandês Memphis Depay foi substituído por Dieguinho e não escondeu a insatisfação com Dorival. Memphis ficou 2 dias no departamento médico. Sabia dessa informação? Então está explicada a alteração. Tem hora que você tem que pensar um pouquinho na frente, porque se acontece a partir dali uma lesão,
nós não o teríamos para o domingo. Eu vejo com bons olhos que ele está querendo jogar, está querendo estar em campo, está querendo ajudar. Não vejo isso como uma forma de desrespeito. Dorival também deixou o campo de cabeça quente, discutiu com alguns torcedores. Tenho o máximo respeito pelos torcedores e entendo toda e qualquer reação em qualquer momento, em qualquer circunstância. Mas é o mesmo que sempre, que frequenta aquele setor ali há um bom tempo. Ele tem todo o direito de falar o que ele quiser. Agora, falando as coisas que ele falou, ofendendo, sendo ofensivo como ele foi, ele vai ouvir, porque ninguém tem sangue de barata. 0-0 em Itaquera e se tratando de uma decisão, faltou criatividade, principalmente dos donos da casa. Agora é no Maraca. Está tudo em aberto para o segundo jogo da final, domingo, no Rio de Janeiro. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O Vasco quer conquistar o segundo título da Copa do Brasil e o Corinthians sonha com o Tetra. O Vasco foi bem, não tenham dúvidas disso. Nossa equipe sentiu muito a partida de hoje. Nem tudo está perdido. Vamos ter calma, vamos ter equilíbrio, é um jogo de 180 minutos. Eu compartilho que a gente jogou melhor e mereceu vencer o jogo, mas eu não tenho um sentimento de frustração. Talvez tenha sido defensivamente a melhor partida do Vasco sob o meu comando. Vai se decidir no Maracanã. O telão da Arena deu o recado. A Fiel vai invadir o Rio, mas nas arquibancadas o domínio será carioca. E os ingressos já estão esgotados. Cenário perfeito para uma final histórica entre dois times que merecem um momento de alívio. A equipe do Vasco veio numa proposta que teve sucesso hoje, mas a nossa equipe tem uma capacidade muito boa de conseguir chegar lá no Rio de Janeiro e conquistar esse título. A gente tem que manter a cabeça tranquila. Tem muita chance para sair daqui com a vitória, mas domingo a nossa torcida vai estar lá, já esgotou os ingressos, então nossa torcida vai fazer uma festa linda. Se Deus quiser, vamos sair com a vitória e sair campeão de lá. Edu Dracena, vamos começar a avaliar a questão do Vasco da Gama. Porque jogou melhor, criou oportunidades, poderia ter feito 1-0, 2-0 no placar, não fez. Porém, o empate na casa do adversário e a decisão sendo no Maracanã também é legal para o Vasco. Qual é a sua sensação em relação a não ter conseguido vencer e poderia ter feito, mas ao mesmo tempo, agora a torcida do Vasco é que vai estar apoiando mais presentemente? E que vai lotar o Maracanã nesse jogo de domingo, Renata. O Vasco, uma postura assim ótima que eu vi no Vasco. Teve atitude, marcou em cima o Corinthians, não teve medo de jogar. Eu acho que a característica do Diniz é essa, que ele fala sempre a palavra coragem. Então, ontem o Vasco teve coragem para jogar no Neoquímica Arena, porque não é fácil, casa cheia. Muitos aqui se davam que ia golear, já ia acabar o campeonato do primeiro jogo, e a gente viu que isso não aconteceu. E, pelo contrário, como você bem disse, Renata, era para o Vasco sair com a vitória. O Vasco ganhou o meio de campo, engoliu o meio de campo do Corinthians. E isso faz com que o Vasco entre no próximo jogo já com a confiança lá em cima, apesar que o Vasco oscilou muito na temporada. A gente espera que ele não possa oscilar agora nesse jogo final. E o Diniz é um excelente treinador. O Diniz escalou muito bem a sua equipe, os jogadores entenderam, tiveram comprometimento na marcação e nenhum jogador só ficou jogando com a bola, pelo contrário, o Coutinho vindo marcar. Renata, era impressionante o que ele fazia. Por mais que tecnicamente não estava bem ontem, mas ele recompôs, ele ajudou na marcação. Então, eu entendo assim, o Vasco, claro, poderia ter saído com um resultado melhor, mas também não é tão ruim assim não levar esse empate para o Rio de Janeiro. Ronaldão, sua expectativa era de um resultado positivo, que não tomaria gols, e de fato não tomou, mas não fez gols. O Corinthians, mesmo com a Fiel, mesmo jogando no seu estádio, teve uma das piores atuações. Muitas vezes reclamamos do Corinthians no Campeonato Brasileiro em casa e parece que ele repetiu o roteiro. Repetiu o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro foi assim. O Dorival, ele não está em sintonia com a Arena. Essa que é a verdade. O Dorival não está em sintonia com a Arena. Todos os jogos que fez ali comprometeram, sim. Tanto é que o último dessa competição ele perde para o Cruzeiro em casa. Mas o Vasco com o Diniz foi um Vasco guerreiro. O Vasco muitas vezes bloqueando o meio de campo. Foi aí que não tinha espaço para o próprio Memphis, para o próprio Garro também, que ficou apagado no jogo. Então, o estudo que o Diniz fez deu tudo certo. E o grande azar do Vasco, que eu percebi,
O grande azar do Vasco, veja bem o que eu vou falar, foi ter vocês torcendo para o Vasco, porque vocês são os pés gelados, vocês já estão de férias e vocês torceram para o Vasco. Eu acho engraçado, porque eu falei que o placar seria 2-1 pro Corinthians e errei. Porque o Vasco tinha tudo para ganhar o jogo ontem, porque jogou mais, ele se expôs mais. Parecia que estavam jogando em casa o Vasco. E o Corinthians sentiu essa marcação. O Dorival se perdeu até. Ele deveria já ter vindo com o time no segundo tempo, já com as mudanças. Ele espera 5 minutos para fazer a troca. Eu falei, o Dorival ficou louco. Ele falou que muitas vezes ele não substitui tão rápido assim no intervalo, porque ele prefere primeiro reposicionar a equipe. Porque ele conversa, aí ele espera 15 minutos. Foi assim o Campeonato Brasileiro todinho em casa. Ele toma um sacode no primeiro tempo, aí ele vem no segundo tempo, ele conversa com o time no vestiário. Olha, gente, a postura tem que ser outra. Aí ele espera 15 minutos para mexer. E ontem, no desespero, ele já mexeu no time dele. Quer dizer, ele passa uma mensagem dentro do vestiário e no campo ele mostra outra. Então, o Dorival se perdeu porque o Diniz, parabéns, você amassou o Dorival. Mas é o primeiro jogo, hein? E na Arena o Vasco não ganha. Fique bem claro. Você não falou que a torcida joga, que a torcida incentiva. E aí, por que então a torcida não jogou ontem? Eu vou te explicar. A torcida não jogou ontem, porque você fala que é a torcida. Olha como o cara fica de férias, desesperado. Eu vou te explicar. Ontem era um jogo pro Corinthians perder. Só não perdeu por causa da sua torcida. Porque ontem o Corinthians foi envolvido dentro de campo. Só que fora... o clima, que veio. Ali a Arena tem isso aí. O Corinthians só não perdeu porque perdeu pro Cruzeiro, perdeu pro Ceará, perdeu pro Bahia, goleou o Inter. O Inter também não corre. Aí então é isso aí. O Corinthians não estava preparado pro jogo ontem. O Corinthians estava preparado pro jogo ontem. E só não perdeu devido à sua torcida. Você quer ouvir isso, né? Então você escuta. Por causa da sua torcida, o Coringão lá empatou 0-0, jogo ruim pro Corinthians. E com a sua torcida empatou. O sabe que a decisão vai ser na sua casa. Qual é a postura dos jogadores do Vasco? E, ao mesmo tempo, o Corinthians sabe que precisa reagir para ontem, porque vale título. Manter a mesma confiança. Melhorar na questão ataque, né? Porque o Vasco também ficou devendo no ataque. Pelo menos... Alguns dos comentaristas aí falou a verdade, né, pessoal? Quem saiu com um péssimo resultado foi o Corinthians. Porque você vai nas outras mídias aí, estão falando que o jogo foi péssimo e colocando o Vasco nesta opinião. Porque o Vasco, porque não jogou nada, porque o Corinthians também não jogou nada. Foi a pior final do sei lá o quê. Cara, quem tinha a obrigação de vencer era o Corinthians, que estava jogando em casa. O Vasco foi lá e fez seu papel. O Vasco só não saiu com a vitória. Infelizmente, né, o Vasco não conseguiu sair com a vitória. Teve oportunidade de sair com a vitória, mas o empate continua sendo um bom resultado. Agora, as mídias aí, porque não quer dar o mérito. Parece que não quer dar o mérito, porque não vou dar um mérito aqui porque é o Vasco. Porque se fosse numa Libertadores aí, um Palmeiras, um Flamengo, né, saindo do empate ali da casa do River Plate, numa final, vamos supor que uma final de Libertadores, uma semifinal, que são 2 jogos, saindo com um empate da casa do River Plate, aí seria um excelente resultado. Agora, porque é o Vasco, porque jogou mal, foi uma pior final, não jogou nada, nenhuma das duas equipes jogou nada. Cara, excelente resultado, volto a dizer, excelente resultado pro Vasco. No Maracanã, a única coisa que tem que melhorar é que, se tiver chance, tem que matar a partida. O Vasco tiver uma chance no Maracanã, tem que fazer o gol para sair com esse título. O Vasco nunca teve tão perto, cara, de um título aí, mais de 10 anos, né? Como vai jogar em casa, depois de um empate, tá tudo pro Vasco ser campeão. Tem tudo pro Vasco ser campeão, cara. É isso aí, torcedor vascaíno. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Vascão. Valeu!